Olá, meu nome é Caleb e se você for ver um jogo de futebol às 11 horas da manhã, use filtro solar. Oi, eu sou a Juliana e depois de Wild Wild Country eu tive muitos pesadelos com os olhares do Osho. Muitos. Oi, meu nome é Luana e se tudo der errado eu viro hippie. E esse é o nome do livro. Hoje pensamos em fazer um programa sobre... totalmente influenciados por Wild Country. Pra quem não está ainda nesse universo, né, afinal de contas não é uma novidade, é uma série que saiu pela Netflix, uma série documental de 6 episódios, que acho que todo mundo entrou num frenesi aqui, eu inclusa. Nós 3 assistimos, acho que muito por influência da Ju, que foi a primeira de nós. Sim. E é uma série absolutamente maravilhosa, assim. Foi o nosso assunto durante vários dias. Ela é um pouco assustadora. E ela fala sobre a vida e obra de Osho. Na época ele não era o Osho, ele era o Bhagwan, né? Talvez você já tenha visto a foto dele, visto algum livro, né? Se você viu a foto dele e não ficou com medo, talvez, assim, eu tenha um pouco de medo de você. Mas, assim... Não é nada, Juliana, ele tem um olhar bondoso. Não. Ele usava boinas. Gorrinhos de lã. Gorrinhos de lã, exatamente. O Osho, ele foi um guru, né, da década de... Começou ali na década de 60, 70, na Índia. Ele tinha técnicas de meditação, ele inovadoras, né? Era toda uma filosofia, né, oriental, indiana, em uma época em que esse tipo de filosofia estava muito na moda. Exatamente. Foi a época que os Beatles e a Mia Farrow foram pra Índia. Acho que tem é meio que curioso se a gente pensar nos anos 60, que é isso, né? Que é voltar meio para essa ideia do espiritual e essa busca principalmente nesses gurus, né? No misticismo, numa coisa meio, tipo, alternativa ao que estava vivendo na época, se a gente pensar principalmente o mundo em 68, né? Todas as revoluções que aconteceram em 68, a guerra do Vietnã dos Estados Unidos, então existia todo um movimento em se buscar essa uma alternativa um pouco diferente, né? Sim. E aí esse Bhagwan, ele começa a fazer muito sucesso na Índia, mas também começa a sonegar alguns impostos, ele começa a ter alguns problemas com o fisco lá na Índia, e ele resolve que ele quer abrir uma cidade, fundar uma cidade. Aonde? Nos Estados Unidos. Que ótima ideia. E ele vai pro sul dos Estados Unidos. Do nada, ele pega um avião, some, né? Ele não avisa nenhum dos seguidores. Ele tinha uma espécie de vila. Uma fazenda. Que era quase que uma fazenda gigante, né? Na Índia. É isso, né? E funcionava tudo. E é bom, acho que dá pra gente ressaltar aqui. Essas técnicas dele eram muito permissivas ao capitalismo, né? Exatamente. Sim. Esse era o grande diferencial dele, né? Isso, dentre os outros gurus. Ele não pregava o celibato e nem a pobreza, vamos dizer assim, ele os votos de pobreza. O enriquecimento. Exato. Não condenava... Tanto que ele colecionava carros, relógios, é verdade. O que era bastante conveniente para aquela geração. Quem tinha dinheiro para ir até a Índia procurar uma comunidade alternativa, obviamente não tinha problemas com o capitalismo. E até sobre isso, talvez acho que outro pilar não só da poligamia, mas do amor livre, né? Sim, o amor livre. Como parte até do processo, do ritual. Dessa meditação, ela permitia você ter essa abertura também, né? Não tô falando que eram grandes orgias o tempo todo, mas você tinha essa abertura durante esses processos de meditação. Sim. E ocasionalmente tinha orgias também. Aparentemente tinha mesmo. Então, E aí ele vai para os Estados Unidos e eles compram uma fazenda, um rancho, né? No Oregon, né? Numa cidadezinha. E é uma cidade minúscula de 40 habitantes. Não é 40 mil, né? 40 milhões. habitantes. E assim, uns caipiras, né? Bem aquele estereótipo de caipira norte-americano. Não, e quando você vê a série, você fica ainda mais chocado, porque realmente, assim, é um estereótipo tão grande que você fala... Nossa, essas pessoas aí totalmente... Bom, então nesse rancho eles começam realmente a construir uma cidade e aí eles começam a querer ter leis próprias e para isso eles precisariam ter o consenso,
realmente fundar a cidade, o município. E aí essa pequena cidade de 40 habitantes começa a ficar meio irritada, afinal de contas, né? Não, imagina, 40 habitantes são pessoas mais velhas que estavam lá São querendo... dos anos 80, né? Se a gente pensar, né? Sim, Estados aí Unidos já é totalmente conservador. Comecinho dos anos sim. 80. E eles queriam uma certa tranquilidade, né? E de repente você aparece tem um bando milhares, de hippie. mas um bando gigantesco, porque a cidade fica de um tamanho colossal, né? Fica, isso é E muito essa, assustador. e essa galera super permissiva, sexo livre, não sei mais quanta Que coisa. segue um guru estrangeiro. E aí místico, tem né? uma coisa que, na época, que talvez eu acho que mais fascinante do documentário, é porque na época o Bhagwan, ou o Osho, ele fez um voto de silêncio. E aí ele tem a melhor pessoa do universo que vai falar por ele. Que é a Sheila. Sheila. Ela começa como uma seguidora, né? E depois ela vai se tornar a secretária Pessoal, dele né? e a cabeça de todo o movimento, né? Ela foi desenhada pro mal, essa mulher. Ela é, maravilhosa e assustadora. Ela assim. é impressionante. Ela, pra mim, no documentário, ela é o personagem... Eu confesso que pouco me importo com o Osho, porque ele acaba sendo um personagem secundário, né? Assim, nesses grandes encontros que tinham, né? O pessoal vinha do mundo inteiro pra esses congressos anuais e tal, eles tinham umas festas e tudo mais, além das pessoas que já viviam. As pessoas iam lá pra ver o Osho dançando, porque o Osho não falava mais. O Bhagwan, na época, ele ainda não era... Ele faz mais outro... Então, assim, quem falava era ela, né? Ela era porta-voz. Ela era articuladora, ela era que fazia tudo acontecer, né? E eles fazem muito barulho a ponto dela ser muito chamada pra entrevistas, né? E ela tinha as melhores respostas. Ela era atrevida, né? Atrevidíssima pra uma mulher, né? Naquela postura, naquela sociedade, na TV aberta norte-americana da década de 80, ultraconservadora. Ela é maravilhosa. Os debates delas nesses programas é maravilhoso, né? Ela porque sempre assim, se saía bem. Não, e assim, você percebia a diferença, na verdade, até tipo do entendimento das coisas, né? Você viu uns desses caras falando e ela totalmente articulada, irônica, sabe? Sim. Tipo, cheio de... Nossa, eu achei ela... A gente não vai falar tanto sobre a série, né? Até porque a gente não quer dar spoilers. Sim. Porque acontece tanta coisa assim, mais depois. Assim, ela é uma série... Spoiler, é maluco. É maluco. É cheia de reviravoltas. Quando você pensa que nada de mais estranho não pode acontecer, acontece. É porque as coisas é isso, né? Cada um dos episódios você vai meio... Ah, não, acho que isso aqui é o limite, É o né? limite da doideira. Aí não tem mais doideira. E eles já falam isso logo no primeiro episódio, então vou falar só pra dar um gostinho. Eles são envolvidos em caso de envenenamento. Nossa, falsificação de cidadania. Sim, por fraudes, imigração, né? Aí você começa a descobrir assim. que tem umas outras coisas. Ambas as partes se armam. Exato. Então você tem a cidadezinha se armando contra essa galera. Sim. E essa galera que segue um líder com armas, que também me parece meio perigoso. Exato. Ele Dentro dessa praticamente situação, ganha um sim, exército, sim. né, pessoal? É bem E eles assustador. treinam, fazem toda essa parte do treinamento militar mesmo. Então, né? assim, assistam porque a história é maravilhosa, louca e é uma história muito recente, a década de 80, E eu né? nunca tinha ouvido eu falar, também assim. nunca tinha. As pessoas falam, o Osho tem uma controvérsia, mas é muito mais em relação a alguns casos de assédio que parece que surgiram, né? E enfim, anos depois, assim, as pessoas denunciando essa coisa do assédio, o que é uma acusação muito séria também, mas, gente, nunca falaram dessa história. Acho que se tivesse falado dessa história, eu ia atrás super, Na hora, assim, né? né? Então Tipo... vão lá descobrir essa comunidade religiosa no coração dos Estados Unidos. Porque o que acho que aconteceu. o que parece de mentira. Não. Assim, é em vários tudo muito momentos. surreal. Assim, em vários momentos você fala assim, não é possível, cara, que isso aconteceu. Pô, envenenamento, gente, não é possível, cara. Mas então vamos falar sobre livros, né? A gente tentou descobrir na literatura personagens que tenham esse magnetismo ou histórias que falem sobre esse tipo de comunidade, propósito, que levam outras pessoas a abandonar tudo para seguir essa nova ideia, né? E a gente achou uns exemplos interessantes. Exato. Bom, eu vou começar com um livro que é o que a Lu comentou, dessas comunidades fechadas, né? Não é exatamente, não tem uma liderança que faz elas seguirem, que é um livro que foi escrito pela minha musa do jornalismo, a Janet Malcolm. O livro chama Anatomia de um Julgamento, Ifigênia em Forest Hills. Forest Hills é um bairro que fica aí no Queens, em Nova York, e não é exatamente um bairro totalmente fechado, mas não é das coisas mais fáceis de se morar se você não faz parte
que ela até chama de seita no livro, seita bucarana, que é um grupo extremamente ortodoxo do judaísmo, assim. Então eles vivem nesse bairro e convivem só entre eles. E o que é fascinante nesse livro, o julgamento em questão é a história de uma mulher, que é um nome bem impronunciável, que o nome dela é Mazoltuv Borukova. Eu não sei se eu pronunciei o nome dela certo, mas ela vive nessa comunidade e, enfim, ela pede separação e, aparentemente, ela não vai ficar com a guarda da filha. E, por isso, ela é acusada de mandar matar o marido. E aí o julgamento tá acontecendo, né, justamente por isso, porque eles conseguem encontrar relações, né, ligações telefônicas, registros entre o assassino, né, o assassino e ela, né, a Morukova. E aí ela tá passando por esse julgamento. E aí a Janet Malcolm faz uma coisa que é muito sensacional. Ela em momento nenhum julga, então assim, você não sabe, eu nem lembro se ela fala se ela foi julgada inocente ou foi condenada no fim do livro, assim, eu nem lembro, porque isso não é importante. Ela, o tempo todo, ela mostra como o circo do julgamento é feito para condenar essa mulher, porque ela se atreveu a ir contra algumas coisas dentro dessa comunidade. Então, assim, ela vai mostrando, porque ela é uma mulher, ela é médica, então ela foi estudar, ela tentou separar, né? Ela pediu o divórcio, que até é aceitável, mas não muito. Então, assim, e nessa comunidade, como todo mundo já tinha condenado ela lá dentro desse bairro de Forest Hills. É muito impressionante isso, porque ela vai construindo o livro justamente a partir dessas críticas. O que eu acho muito incrível nela, assim, em todos os livros, é que ela não te dá resposta, ela só te bota mais pergunta na cabeça, assim. Então, sabe, você fica pensando sobre todas essas questões, e aí ela também coloca a questão do jornalismo, como o jornalismo, porque lá nos Estados Unidos é muito comum essa cobertura de julgamentos, né, de crimes. Acho que talvez mais do que aqui, eles têm uma tradição mesmo disso, né? Hoje em dia a gente tem um slide alerta aí pra representar, mas lá é uma coisa muito forte. E como esses caras, os jornalistas que estavam também cobrindo, né, os colegas dela estavam cobrindo, também já estavam indo como, tipo, essa mulher já tá culpada e tudo mais. E até pra expor essa comunidade. Exatamente, né? Expor essa comunidade de uma forma extremamente exótica, sabe? E de fato tem muitas peculiaridades, assim. Mas é que vende bem, né? Total. Você imagina que pra esses caras é isso, né? Exato. Tipo, olha que gente bizarra que a gente tem aqui no bairro aqui do lado. É bem isso, assim. Então foi um livro que quando eu li, assim, eu fiquei, tipo, justamente muito impactada com todas essas coisas. Porque muita é culpa também de como a gente vê, né? Esse outro, esse grupo e eles se fecham também porque eles não querem muito ver a gente. Então tem toda essa questão, assim, eu recomendo bastante Janet Malcolm. O livro que eu vou falar também tem a ver com um desses casos um pouco mais que acaba se tornando notório, né? É um livro do Jon Krakauer que chama Pela Bandeira do Paraíso, uma história de fé e violência. O Krakauer é o autor, ele ficou mais famoso com Na Natureza Selvagem, né? O livro que deu origem ao filme, né? E o Krakauer tem essa coisa meio que desses relatos, acho que um pouco intensos. E desse daqui ele parte de um assassinato que acontece... Salt Lake City, né? Exatamente, que acontece acho que nos anos 80. Não, só uma coisa, ele no Wild Wild Country, o advogado, né, que é um dos personagens principais, ele fala, pô, mas não deixaram a gente fundar a nossa cidade, né? Numa das falas dele, assim, fala, pô, mas e Salt Lake City? Por que Salt Lake City, Caleb? Então, vou começar a falar do livro e volto do Salt Lake City. São dois caras, né, que assassinam a cunhada, né, Ron e Dan Lafferty, que assassinam a cunhada Brenda Lafferty e a sobrinha de 15 meses, né, 1 ano e 3 meses. Segundo eles, a pedido do Senhor, né? Enfim, foi enviada uma mensagem diretamente de Deus para eles, para eliminarem essas pessoas. E aí a história na verdade, o Krakauer fala com um deles,
Um deles está em prisão, um tá com prisão perpétua, ele fala com o Dan, e o Ron tá no corredor da morte esperando, ele fez os apelos, tá meio que esperando para ver o que vai acontecer, né? Os dois são condenados, óbvio, e ele conversa muito com o Dan, e nisso ele vai falar dos Mormons. E aí, por que ele vai falar disso, né? A Brenda, que é a mulher, né, que morreu, ela meio que tenta se separar, né, do irmão deles, né? Só que não consegue, enfim, ficam presos dentro da religião. E aí ele volta para tentar meio que comparar esse assassinato com a fundação da religião, que foi fundada por um cara chamado Joseph Smith. E a história dos Mormons, ele começa a falar, é surreal, assim. É um desses que criam a sua própria mitologia. Exatamente, né? assim. É muito impressionante porque esse Joseph Smith, ele vive em 1860. Ele é um cara que antes disso já tinha sido acusado de charlatanismo, entre outras coisas que ele foi processado. E ele, enfim, ele começa essa religião. Uma das coisas que ele meio que fica... é que entre algumas das regras da religião, ele meio que fala e se comunica diretamente com Deus. Muito conveniente. É muito conveniente porque tem uns relatos que sei lá, eles querem ser a favor da poligamia pro homem, obviamente. E aí ele fala, e um dia ele chega pra mulher dele e fala que Deus falou que a mulher só pode ter um homem mesmo, e que era isso que Deus falou pra ele. O curioso do livro é como ele consegue fazer esse traço do tipo de apresentar a religião. Para ele não interessa muito, só que o perigo dele para ele é o fanatismo. Ele fala que exatamente é o fanatismo que leva, enfim, a atos ainda mais extremos, né? O Krakauer tem uma característica que eu gosto, que é tipo, a escrita dele é incrível, assim. Ele consegue fazer essas relações e consegue misturar esses outros casos. E ele conversa com muita gente, entre eles as entrevistas com o Dom, né, com um dos irmãos que mata. E é muito engraçado que ele tem um relato da mensagem que Deus mandou para ele, tipo, elimine essas pessoas. Tinha mais 2 pessoas também para eliminar, mas não consegue, né? E aí, só uma coisa, exatamente essa religião, essas pessoas que vêm, o protestantismo americano vem muito de algumas dissidências, se não me engano, acho que vem da Holanda. E por isso, né, eles formam essa cidade, que a cidade que eles formam é Salt Lake City, né, que fica no estado de Utah, né? Então, tem também justamente essa crítica, né, que é uma cidade que não é totalmente laica, né, as decisões são totalmente influenciadas pela religião, né? pelos Mormons, né? É tipo a meca deles, assim, enfim, aqui em São Paulo tem muitos templos Mormons e tudo mais, e o pessoal tem que ir pra lá de vez em quando, quem puder e tudo mais. Eles se ajudam, inclusive, para as pessoas poderem... de comunidade própria, de, né? Comunidade, de ajudar o quem não pode ir com seus próprios meios e tudo mais. Então tem essa coisa também de... Então é uma cidade muito importante para eles, é uma cidade muito simbólica para eles, e é uma cidade que realmente... O advogado estava certo no questionamento. Porque que lá pode, não. Exato. Do Oxo, não. Exato. Mas é isso, né? No final, talvez a gente tenha um exemplo de uma que foi e deu certo. Deu né? certo. No mais. Enfim, leiam, o livro é bem assustador, assim, porque é isso, né? Eu pelo menos não sabia muito, acho que a gente não tem muito conhecimento, pelo menos se você não está dentro da religião, sobre eles, né? Vamos de ficção agora, pouquinho, né? Bom, eu vou falar sobre 2 livros de ficção. O primeiro deles, assim que eu assisti a série, assim, eu me lembrei imediatamente dele, que é o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. A história de Clube da Luta, ela já está muito incorporada na cultura pop, né? Talvez não tanto pelo livro, mas mais pelo filme do David Fincher, que pra mim é um filme... brilhante, né? Brilhante. Eu gosto, inclusive, mais do filme do que do livro. Ele é mais bem resolvido, né? E o final eu acho mais interessante também. Eu acho que Clube da Luta permite vários tipos de leitura. Pessoas diferentes vão se sentir atraídas por ideias diferentes, ali coisas diferentes vão chamar atenção. Mas pra mim o que chamou foi justamente isso. Primeiro, como as pessoas são carentes de um propósito, né? Por mais que elas tenham dinheiro, uma vida confortável, elas precisam de algo para acreditar. E segundo, como elas querem
do fundo dos seus corações, pertencer a uma comunidade. Eu acho que a nossa sociedade ela é muito individualista. A gente, inclusive, se a gente analisa a literatura, né, por exemplo, a história da literatura, a literatura clássica, por exemplo, a grega, ela fala muito sobre valores, princípios de um povo, né, de uma nação, e o romance moderno ele vai se tornando cada vez mais individualista, né? Já é a crise de um homem, já é as reflexões dele sobre a vida. Então você tem um crescente muito grande de uma sociedade individualista. É super interessante pensar como que isso acontece. Acho que isso tem muita relação com o advento do capitalismo, né? Que o sucesso pessoal, o empreendedorismo, ele é muito valorizado. Esse discurso protestante voltando à religião. O protestantismo, com certeza, porque as religiões protestantes, elas meio que eliminam uma figura de autoridade entre você e Deus. Assim, a Bíblia passa a ser escrita no seu idioma, então você já pode ler, você já pode interpretar o texto, a missa já vai ser no seu idioma, então, a missa não, né? O culto, no caso. Você já vai conseguir entender as palavras. Então você já não precisa tanto daquela figura de autoridade, né? Você já pode se entender aí com a sua figura de divindade. E tem muito uma coisa do sucesso tá ligado a isso, né? Sim. O sucesso tá ligado à religião como uma aceitação, né? Do tipo, olha, se você quiser, se ficar você acreditar, rico, tá tudo Deus bem, vai, Deus vai falar, não, vai te apoiar. Né, meio que esse discurso, né? Sim. E eu acho que a gente vem passando por isso gradativamente, décadas e séculos. Né? Assim, não é que as figuras de autoridade elas sumam, você ainda tem Estado, você ainda tem igreja, mas ela vai tendo um apagamento, né? Eu acho que a figura individual ela vai se tornando cada vez mais importante. Hoje em dia o pensamento é muito mais voltado ao indivíduo mesmo, nesse sentido, né? Eu brinco muito da coisa eu não estou pregando nada, mas da educação cristã, que é justamente pensar no nós. E aí, de repente, em algum momento, você não pensa mais no nós. Você pensa... Isso traz consequências. No benefício próprio, né? Sim, e eu acho que as duas consequências imediatas são essas. Sim. Primeiro, um certo esvaziamento, né, de propósito, você tá sozinho. E a segunda é que você perde essa comunidade. E as religiões e essas doutrinas místicas, enfim, elas trazem isso de volta. De repente você tem uma razão para sua vida e você pertence a um grupo e você tem apoio. Elas são muito fundamentadas nisso. E pertencer a um grupo é muito tentador, né? Sim, com certeza. Muito tentador. Eu acho que a série mostra muito isso. E tem muito disso de, às vezes, você não querer... É meio, talvez, preconceituoso falar isso, mas assim, não querer pensar por si mesmo. A pessoa já te deu a resposta, sabe? Por que eu vou me dar o trabalho? É muito mais simples. Sim. Assim, não simples, mas é muito mais seguro, né? Assim, seguro no sentido de falar tipo, assim... ele chegou lá... Ele chegou lá, ele tem sucesso. Eu acredito Durden era, né, do voltando é isso que me né? atrai em Clube da Luta. Você tem aquele narrador anônimo que tem uma vida confortável, tem dinheiro, mas que se sente extremamente sozinho, vazio e aparece... E que nada traz essa sensação de tá próximo de pleno, de uma satisfação. Né? De estar saciado. E aí aparece essa figura carismática, extremamente vistosa, que é o Tyler Durden, que é o outro protagonista, né? Que oferece pra ele uma razão. Olha, você não é o seu trabalho, existe algo maior aqui, vamos fazer um Clube da Luta e vamos ter essa reação catártica e extravasar através da violência. Enfim, oferece uma razão e oferece essa comunidade, né? E uma coisa que algumas pessoas criticam, mas pra mim no livro é genial, é que a filosofia do Tyler Durden ela é extremamente infantil. Porque não precisa ser complexo. A ideia em si, ela pouco importa. É como a Jo acabou de falar, quanto mais simples, melhor, assim. E esse fascínio que esse tipo de figura oferece com respostas tão fáceis é irresistível, né? Eu acho que isso explica muitas figuras ditatoriais, inclusive atualmente do nosso inominável aí, Sim. que fala que, por exemplo, para você combater a violência, vamos armar todo mundo. Vamos brincar de cowboy. É a solução mais infantil, né? Infantil, totalmente infantil, mas ela preenche, né, esse vazio no coração das pessoas. Tipo, parece tão lógico. Nossa, né? mas por que não vamos fazer isso? É tão fácil, a gente resolve dessa forma. Então, e o Tyler tem mesmo esse discurso muito juvenil, muito jovem, violência, homens brigando, se esmurrando, explodir prédios e vamos destruir os pilares do capitalismo. É tudo muito
É muito simples, né? Simplista, né? E mesmo assim ele atrai um séquito, né, um pequeno exército. Eu acho que isso na série, pra mim, é muito emblemático, porque, como a gente citou antes, o Osho nem falava, ele estava em voz de silêncio. É muito assustador isso. Então é essa carência, essa necessidade extrema mesmo que as pessoas têm de encontrar um propósito para suas vidas. De que faça sentido mesmo, né? O segundo livro que eu queria falar é um livro do Philip Pullman, que eu gosto muito, que é O Bom Jesus, o Infame Cristo. Polêmica. O Philip Pullman é famoso... Tem um histórico. O Philip Pullman é famoso pela outra série, né? Por uma série que ele tem de livros, que é a do Fronteiras do Universo, né? Que o primeiro livro é A Bússola de Ouro. E na época ele foi criticado muito por uma questão dele, como se ele estivesse deturpando a igreja. Né? É como se ele estivesse pregando o ateísmo para crianças. Né? Obrigado. E é um livro que você pode interpretar de diversas formas. Ele não tem, pelo menos na minha visão, nada tão direto, né? Só que ele ficou puto. E aí ele falou, bom, vocês querem um livro... Pregando o ateísmo para crianças? Vamos lá, vamos isso fazer. Que vocês querem? E aí ele faz esse livro com esse título maravilhoso, que é O Bom Jesus, o Infame Cristo. Saiu pela Companhia das Letras, Saiu né? pela companhia. É um livro muito interessante porque ele diz que, na verdade, Jesus não era um homem. Na verdade, eles eram irmãos gêmeos. Então, tinha o Jesus e tinha o Cristo. Né? Eram duas pessoas. E o Jesus é essa figura que realmente está buscando uma resposta. Ele vai para o deserto meditar, ele começa a criar parábolas, ele tem essa busca espiritual mesmo e que encanta as pessoas desde criança. Ele é muito carismático, as pessoas naturalmente seguem ele, né? Ele tem um carisma de liderança muito grande. E o Cristo é o irmão gêmeo dele que olha e fala, Jesus, isso daria uma religião. A gente deveria organizar isso. E é muito louco, porque assim, o livro inicia e finaliza com uma crítica ferrenha à instituição igreja, né? À religião. O Jesus, inclusive, tem um momento que ele fala assim, ó, o meu único medo é que construam uma religião em cima disso que eu tô falando. Porque essa religião só vai servir para oprimir as pessoas. Rapaz. Você vai criar aí uma classe de superioridade moral que vai ter essa permissão para julgar os outros e prejudicar os outros de alguma forma. Mas o que me encanta é que você tem essa figura até inocente, né, que é a figura do Jesus, e você tem uma cabeça por trás. Então, o Cristo era essa pessoa que viu o potencial e que anotava as ideias dele. Então, por exemplo, ele mudava as palavras. Vai ficar melhor assim. Sim, ele fala que tem uma diferença entre a história e a verdade. A história é o que aconteceu e a verdade é o que a gente pode extrair disso. É o impacto que vai causar nas gerações futuras. Rapaz, isso aí. Então ele sempre vai mudando, vai fazendo essas pequenas... Nossa, esse livro deve ter caído como uma bomba, né, cara? A galera deve ter se mordido. É um livro interessantíssimo. Engraçado é que o Jesus dele ainda é essa figura maravilhosa. Ou seja, ele, na verdade, ele nem tá negando, né, essa ideia. A crítica dele não é a filosofia católica, cristã em si, mas a instituição mesmo, né? O que você pode fazer a partir disso. Eu posso contar uma historinha? Por favor. Hoje eu tive que participar de uma missa e eu não ia a missas há muitos anos, né? Enfim... morte na família, e a gente vai na missa por conta disso. E aí, o que acontece? O padre resolveu falar sobre as eleições. Rapaz. Foi um momento. E aí ele falou que cristãos não votam em candidatos de esquerda, porque o bom cristão não vota em candidatos de esquerda, afinal de contas, as pessoas de esquerda, elas querem acabar com os bons costumes e acabar com o empresário. Enfim, ele fez um discurso muito feio. E aí, a ironia de tudo, a vida é muito irônica, não é mesmo? Porque aí a gente recebe aquele jornalzinho que tem toda a liturgia, né, daquele dia da missa e tal. E uma das leituras que teve que ser, que era programada pro dia, ela dizia o seguinte: leitura da carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Tem mais um trecho, tal, rarará, e aí chega a parte que eu quero, né?
Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Eu paro por aqui a minha pregação, gente. Amém. Amém. Então é isso. Então você tem, justamente, né, a Bíblia tem coisas que você pode interpretar do jeito que você quiser, mas, né, gente, isso aqui obviamente é contra os oprimidos, sabe? Tipo... Eu lembro, você falou isso, eu lembrei do Mochileiro da Galáxia, que ele fala que uma hora ele começa a falar que a humanidade acha uma invenção incrível, o relógio de pulso. Ele fala, mas se bem que 2000 anos atrás teve um cara que falou, será que seria legal se a gente fosse legal um com os outros e colocar ele numa cruz, né? Tipo, é isso, né? Tipo, tem uma ideia. Então, eu achei isso bem curioso, assim. É porque, na verdade, não importa o que está escrito, importa como que a figura de autoridade interpreta exatamente, isso. Exatamente. Você pode ter isso. um texto que vai falar sobre questão de trabalhadores e o que for, mas o discurso dele vai ser sempre totalmente outro. E eu acho que todos os livros e indicações que a gente está falando aqui tem tudo a ver com isso, né? Tem. Com essa figura que fala, isso, né? Que tem esse poder. E de fato é um poder, né? A oratória pro bem e pro mal é um poder assustador, né? Enquanto eu vi a série do Wild, tem essa figura da Sheila. Sim. Que ela é, né, o cérebro por trás disso, que é uma figura que pra gente é fascinante, mas na verdade ela é totalmente... Cara, é bizarro, né? Ela aterroriza nossos piores pesadelos. Mas o paralelo que eu faço é com o Cristo, no caso do livro do Philip Pullman, né? Porque é essa pessoa que tá por trás ali arquitetando, movendo as peças, e você sempre tem que ter essa figura. E ainda que no caso dela ela fosse a porta-voz só porque o Osho não falava, e depois quando ele começa a falar também dá tudo errado, né? Sem spoiler, mas dá. O que funciona é isso, né? É alguém tá fazendo isso que você falou, né? De tá olhando e tá pensando fora do holofote mesmo. Sim, né? Você precisa ter relações públicas muito melhor do que o discurso, né? Eu acho que tem tudo a ver com o livro que eu quero falar também. Opa! Não, foi um ótimo gancho agora, gente. Olha só. Que assim, é um livro que eu não consegui terminar de ler porque ele é tão maravilhoso que eu precisava, tipo, grifar ele inteiro e, tipo, tatuar em mim, porque é maravilhoso. Enfim, é o Prisão da Fé, Cientologia, Celebridades e Hollywood, do Lawrence Wright, que é um livro que vai contar justamente a história da Cientologia. Também saiu pela Companhia das Letras. Saiu pela Companhia das Letras. E aí ele vai contar, assim, desde a fundação dessa religião, dessa seita, não sei como vocês querem chamar, que é feita por um cara que era o Hubbard, que, o cara, na verdade, ele escrevia ficção científica. E era ficção científica daquela pulp, né? Pulp, meio bizarrona, exato, né? Total, assim. E aí ele começou... Sem demérito pra essa ficção. Não, mas assim, ele era autor de ficção científica, e aí de repente ele começou a contar umas histórias sobre ele mesmo, que ele foi salvo, que ele passou pela guerra, e por uma das guerras, e era machucado, e se curou pelo poder da mente, e aí ele começa a enveredar nessa coisa, e de repente ele cria o que seria uma mitologia da cientologia. E é muito engraçado, que foi o que a Lu falou até no Clube da Luta, como, assim, se você pega... foi nessa parte que eu parei do livro, que é o Wright, ele tá tentando explicar o que eles pregavam, né? Como é que é? Porque o Hubbard, ele falava sobre a origem do universo, e o jeito que ele conta, assim, é uma história tão rocambolesca que só alguém muito magnético, sabe, tipo, a pessoa poderia acreditar naquilo, sabe? Porque é um negócio, assim, sabe, é muita coisa acontecendo, assim, e você fala, gente, isso não é possível que as pessoas acreditavam nisso, assim, acreditam ainda nisso, assim. E é isso, é esse magnetismo do cara, assim, ele era uma pessoa muito carismática, tem milhões de problemas, né? E aí, assim, a religião foi criando braços e braços, e aí você tem a história do barco, né? Que é... Eles começaram, como ela ficou proibida por um tempo, eles resolveram ir pra alto mar. Que acharam que era muito perigoso, né? Exato, ir pra alto mar.
E aí as pessoas que aceitavam ir pra alto mar com eles assinavam um contrato de trabalho de 1000 anos. Sem vender sua alma. Sem vender sua alma, uma coisa assim, sabe? E enfim, e todo mundo que entra nessa religião, elas são proibidas de ter contato com as pessoas que não... Então, assim, tem casos e milhões de casos de pessoas que rompem com as famílias, né? E simplesmente somem, porque falam, você não tá seguindo essa religião. E simplesmente somem. E aí você vai descobrir... Porque também, em cima desse livro, foi feito um documentário que é excelente. Eu não sei se ele ainda tá na Netflix, que se chama Going Clear. Que é tipo, eu acho que em português ficou Ficando Limpo mesmo. Era uma tradução dessas, assim. Que é justamente, contava a história de algumas pessoas que tentaram sair da religião e não conseguiam. Ou dessas pessoas que o familiar falou assim, ele começou a ir nos cultos, de repente ele sumiu. E aí descobriu que ele estava sendo escravizado num desses templos da Cientologia, assim. É uma coisa maluca, assim. E tem também os casos das celebridades, que também é uma das pontas. Que é Tom Cruise, né? Tom Cruise talvez o mais. Que eles têm uma coisa que eles falam para as pessoas que... quando você entra, eles falam que você vai chegar num nível de espiritualidade... E eles vão prometendo uma série de coisas. Então você tem que passar por uma série de rituais. E um deles é o emitter. O emitter é tipo 2 marras de metal, que seria quase um detector de mentiras, assim, uma coisa do gênero. São essas 2 barras de metal, e aí uma pessoa vai te entrevistando e você tem que responder. E aí a frequência tem que ser numa frequência tal pra você ir subindo de níveis. E aí o que acontece? Essas entrevistas, elas são gravadas e os caras perguntam absolutamente tudo da sua vida. Então, muitas celebridades, elas são chantageadas com isso, assim, sabe? É um negócio maluco, assim. E você não pode, e como tem essa coisa de você não poder sair, é isso, né? Realmente você fica refém, Você tem o caso, né? A ex-esposa do Tom Cruise, a Kate Holmes, ela separou do Tom Cruise e ela ficou, acho que quase 5 anos... Sem poder aparecer. Sem poder era aparecer tipo um negócio contratual. Não podia aparecer com um relacionamento. Com outro relacionamento, enfim. A carreira dela deu uma... Depois, agora que ela tá voltando a fazer filmes, assim... Então é uma coisa assim, eles são muito influentes em Hollywood, eles ficaram extremamente influentes, porque tem muitas pessoas importantes da indústria do cinema que fazem parte dessa religião. Eles têm essa coisa do magnetismo, assim, então, assim, o Hubbard era uma pessoa extremamente carismática e contava essas histórias, as pessoas, né, acreditavam fielmente naquilo, que elas ficavam dispostas a vender a sua alma por 1000 anos de trabalhos forçados, assim, é uma coisa muito impressionante. Peraí, só pra ajudar na imagem, tem um filme que é O Mestre, que é com o Philip Seymour Hoffman, né? E com o Joaquin Phoenix, talvez. Exato, Joaquin Phoenix. Do Paul Thomas Anderson. Que é sobre essa época do barco. Sobre a época do barco. E principalmente sobre o Hubbard, né? O Hubbard é o Philip Seymour, né? Não, ao contrário. É o Joaquin Phoenix? O Joaquin Phoenix, eu acho que não. Acho que é o Seymour. Não sei. Eu não vi esse filme ainda. Eu sei que é sobre ele. E eu acho isso muito impressionante. Porque assim, talvez uma das... E assim, eles têm Tem um outro filme que é o We Are The Anonymous, que tem acho que no YouTube pra ver, assim, é muito legal, que fala sobre o Anonymous. E o primeiro, aquele grupo de internet que você não sabe exatamente de que... Mas que de certa forma desmascarou um monte de coisa. Enfim, exato. Super... E o primeiro grande ato deles foi fazer protestos em frente a igrejas de Cientologia. Então, assim, foi no mundo inteiro. E você só ia ficar lá parado. E assim, o que foi preso de gente... No Anonymous, por conta desse ato, e era só isso. E assim, tem gente que, tipo, tá proibido de mexer no computador, sabe? Tipo, a pessoa realmente foi presa e tem sanções de liberdade e tudo mais. É que a parte curiosa dessa do Anonymous é que, tipo, eles mesmos não tinham ideia, né? E se a gente tá pensando num grupo de hackers, cara, que ficaram super famosos, ainda se a gente pensa lá em 2011, né? Eles ficaram mais populares, não sei assim. Com o Aaron Sorkin. Isso. E aí, cara, é muito surreal a influência da Cientologia no mundo, assim, sabe? Porque eles conseguiram descobrir quem eram, assim, alguns cabeças do Anonymous pra prender.
de aparecer na porta mesmo, assim, e foi super... E eles mesmos falaram que, tipo, né, meio que deixaram... E alguns deles que não estão mais no Anonymous falam, até hoje, às vezes, eu vejo um carro me seguindo. Então, assim, tem um negócio meio... É uma religião, assim, que tem toda essa blindagem mesmo, assim, é um negócio bem impressionante. Ainda sobre o... Né, falando em gancho, acho que o último livro que eu vou indicar aqui tem a ver com o Clube da Luta, que não é exatamente sobre uma seita, né? Ou talvez? De certa forma. Que chama Entre os Vândalos, do Bill Buford. Tinha uma edição de bolso também pela companhia. O Bill Buford é um escritor americano, e lá pelos anos 80 ele era o editor da New Yorker, então tinha um emprego até confortável, né, de prestígio, e nos anos 80 ele vai visitar a Inglaterra, e aí ele tá numa estação de trem e desce a torcida do Liverpool, né? E aí desce, fala que desce 300, 400 pessoas, e primeiro ele ficou morrendo de medo, né, de ver aquelas pessoas, e depois ele ficou meio fascinado com isso, de que eles se moviam para o mesmo lado, estavam cantando as mesmas músicas e tudo mais. Ele larga o emprego dele e vive uns 3, 4 anos, ele, enfim, contato, vai conhecendo pessoas, ele fica uns 3, 4 anos seguindo a torcida do Manchester United, que era uma torcida super violenta, todas as torcidas eram violentas naquela época, e ele fica 3, 4 anos acompanhando os hooligans. Os hooligans mesmo, né? Na época hooligan de verdade, assim, que tinha, e ele conta essa experiência no livro, né? Então, desses 3, 4 anos indo nos jogos, e o mais fascinante é porque o Bill Buford, ele pega uma época que é a época próximo de acabar os hooligans, né? Não que exatamente acabou, mas em especial aconteceram 2 tragédias que foram decisivas para a mudança da forma como a gente vê futebol, e principalmente o campeonato inglês, que foi a tragédia de Hillsborough, né, que morreram 88 torcedores do Liverpool, né, e, enfim, até hoje tem uma relação do Liverpool, enfim, tem toda uma questão histórica que ele puxa da relação dos clubes, principalmente com a classe operária, enfim, tem toda uma questão dessa. E também a de Heysel, né? Também envolvendo o Liverpool, que acho que é numa final de Copa da UEFA. Depois disso se fazem regras muito mais pesadas, né? Que é o relatório Taylor, né? E aí, enfim, quase que bane os hooligans no sentido de... eles meio que começam a punir as pessoas de verdade. Eles começam a acompanhar... tem uma elitização no futebol, os ingressos ficam mais caros. Sim, muda totalmente, né? O início da Premier League. Mas o mais fascinante do livro, pelo menos eu sou um apaixonado por futebol, como o Bill Buford... primeiro que ele escreve muito bem, os relatos são muito intensos, são muito assustadores em alguns momentos, mas ele faz uma relação dessa de como ele mesmo se sentia muito bem de estar no meio de uma massa. Então ele pega até umas outras teorias de massa, vai falar de alguns outros, tipo, sociólogos mesmo falando disso, mas dá a sensação dele de pertencer a algo maior. E aí eu falo do Clube da Luta exatamente por isso, porque o futebol tem essa capacidade de você estar num lugar com 30 mil pessoas que estão... não importa as outras coisas, você está ali por um motivo e você sente isso. Eu lembro da minha irmã, mais nova que eu, mas a gente foi num clássico, né? E ela adorou a adrenalina que aquilo causou nela. Que é tipo essa sensação de comunidade mesmo, né? E eu vejo isso muito no futebol. Né? Essa sensação de você meio que pertencer a um grupo. E é isso, né? Hoje, se a gente pensa no Clube da Luta, lógico, como ficção... a realidade é que talvez você também não tenha os seus propósitos, enfim, se você não segue uma religião, é muito fácil se você gosta de futebol, você entrar dentro dessas torcidas e seguir claramente a torcida, né? Às vezes é até maior que o clube, pensando em torcidas organizadas e tudo mais, mas é muito tentador, porque você é acolhido, se você tiver algum problema você pode recorrer a eles. Tem a questão da adrenalina, da violência. Eu acho que essa é a questão da catarse. Né? Exatamente. Total. Assim. E é entorpecente, assim, sabe? Tipo, e muito tentador. Então, acho que são essas nossas recomendações, né? Cuidado com as figuras muito carismáticas.
Eu acho que é um bom conselho. Com os discursos muito fascinantes. E só entenda que a gente não tem nada contra as religiões em si, né? Mas é bom a gente ficar atento, né? A tudo, né? E agora é o momento dos nossos quadros fixos. Sim. Começando pela parte boa, sempre. Com o quadro Mais uma página. Começo eu? Pode começar, então. Bom, eu vou indicar o livro Ádua, da Idiaba Zego. A Idiaba, ela esteve na Flip desse ano e o livro dela mexeu muito comigo, me tocou profundamente. A Idiaba, ela é italiana, vive na Itália, mas ela tem pais somalis, né? Então ela tem toda uma questão aí com a Somália, que é um país bastante complexo, né? De situação política bem Sim. Delicado. Bem delicada. É um país que sofreu aí com diversos tipos de ocupação britânica, francesa, italiana, e que já está há quase 3 décadas em guerra civil. É um dos países mais pobres do mundo, mais perigosos, com a menor expectativa de vida. E com muita imigração, né? Sim. E os pais dela são imigrantes e ela vai falar sobre imigração no livro dela. Então, tem 2 personagens principais, um que migra na década de 30. Então, é um homem que quer ir para a Itália e ter uma vida boa e ganhar dinheiro, ela que quer construir casas, formar uma família, mas que ele vai acabar sendo obrigado a trabalhar para pessoas ligadas ao fascismo. Então, o sonho dele dá muito errado. E depois a gente acompanha uma mulher na década de 70, que é a Ádua, né, que dá título ao livro, que também sonha com uma vida melhor, quer ir para a Itália, ela quer ser uma estrela de cinema, ela adora Marilyn Monroe, mas enfim, ela vai acabar sendo enganada, prostituída, é uma história bem tenebrosa, assim. E eu acho o livro Ádua, primeiro que é um livro maravilhoso, extremamente bem escrito, mas também eu acho um livro muito necessário nesse momento, em que a gente está discutindo tanto a questão da migração, né, dos exilados. A gente tem essa crise humanitária gigantesca. Eu li que a gente nunca teve na história tantas pessoas sendo forçadas a sair das suas casas, dos seus países, sendo forçadas a migrar. E ela vai tratar disso de uma maneira muito bacana, assim, ela vai discutir várias questões, vai falar que, por exemplo, a imigração não é algo novo, é algo que acontece de forma sistemática, cíclica. Vai falar sobre tudo que esses imigrantes são obrigados a passar. E ela é uma pessoa muito militante, assim, ela tem uma voz muito atuante em todas essas questões. Então ela fala muito sobre a questão dos refugiados na Europa agora, como que a Europa está tratando, né? Fechando as portas, humilhando, às vezes até explorando. A gente já tem casos documentados de uma nova escravidão surgindo ali, de pessoas sendo escravizadas, pessoas que vão em busca de ajuda e acabam sendo exploradas das piores formas. Então, assim, a Europa tem uma responsabilidade sobre o que acontece em África, né? Ela fecha os olhos, fecha as portas dos países, das fronteiras. E mais, né? Quando algumas pessoas ainda têm oportunidade, ainda vão explorar essas pessoas que já não têm mais nada, né? Então, assim, é uma questão que precisa ser discutida, refletida, e é um livro muito tocante, assim. Eu achei um livro de forma alguma maniqueísta, simplista. Ela se aprofunda muito, ela respeita o impasse, ela sabe que é uma situação muito complicada e ela vai escrever isso sem qualquer tipo de simplificação. Então, assim, é um livro que eu recomendo demais, muito curtinho, mas ainda assim muito complexo, assim, de questões muito importantes. Eu vou indicar uma das últimas leituras que eu fiz, que na verdade é uma reedição, e eu fico muito feliz de finalmente termos de volta esse livro, que é o Fan Home, da Alison Bechdel. É um livro, né, um quadrinho que já tinha saído pela editora Conrad há muito tempo, mas estava esgotado. E saiu agora, recentemente saiu pela Todavia, com uma capa nova, tradução revisada, enfim. E é um quadrinho que eu acho que é tão importante, eu não entendo por que ele ficou tanto tempo fora de mercado, mas enfim. Enfim, é a história da Alison, né? Tem também o Você é Minha Mãe, que seria a continuação, que também é um quadrinho fabuloso, mas eu acho que o Fan Home ainda é melhor, que vai contar a história da relação dela com o pai, né? Da Alison. A Alison viveu ali a infância dela na década de 60, numa cidadezinha muito pequena. O pai dela era um cara extremamente severo e meio
fechado, assim, e ele tinha uma mania por restauros, assim, de restauração de coisas, assim, e aí eles compram uma casa extremamente antiga, e aí é o projeto da vida dele fazer a restauração. Ele consegue, né? E ele consegue, a casa é belíssima e tudo mais, e ele também ele assume o negócio da família, que é uma funerária, por isso o nome Fan Home. Então ele vai falar justamente dessa relação complicada com o pai, que complexa, né? Complexa, e porque ela em vários momentos fala que ela e os irmãos às vezes se sentiam muito mais empregados, porque eram pessoas que podiam ajudar ele a fazer algumas coisas na casa do que... E ele tinha muito mais amor por aqueles móveis e aquelas paredes do que pelos filhos. E aí depois, na década de 80, a Alison já está na faculdade, né, final de 70, começo dos 80, e ela se descobre, enfim, lésbica. E aí tem toda essa relação também de como ela conta pros pais isso, como os pais recebem isso, e a partir disso como a mãe, né, também, enfim, tem toda essa relação de como a mãe revela um segredo do pai a partir disso e tudo mais. E é muito forte, é um quadrinho que tem muitas referências, né, não é um livro fácil de ler, assim, normalmente os quadrinhos... eu gosto muito, então eu leio com uma rapidez, assim, com uma fluência, e esse é aquele livro que você vai... Ele é um pouco mais... Talvez um pouco mais difícil, assim, né? Ele é um pouco mais... A leitura não é tão fluida. Não é tão fluida, mas isso não é uma coisa ruim, né? Sim. É porque você fica... Porque ela te coloca muitas questões, ela faz muitas referências e você tem que pensar nessas coisas, né? Pra continuar o quadrinho. Ela faz uma relação muito bonita entre o pai dela e a literatura, né? Principalmente Sim, exato. Eu acho que é um momento que eles conseguem criar algum tipo de laço, é quando o pai percebe que ela gosta de ler e aí eles começam a conversar sobre literatura. Então eu acho que é um quadrinho que vale muito a pena, né? E acho que é isso. Eu vou indicar um livro aqui que é um livro de reportagem também. Eu podia recomendar de novo o Bill Bufford, mas na verdade tem 2 livros que são um pouco como reportagem, né? O primeiro eu comecei a ler, eu quero retomar, mas acho que é um livro interessante, até se a gente pensou nos líderes aqui, né? Que chama O Chá dos Chás, do Ryszard Kapuscinski, né? Que saiu também pela companhia, né? Pelo aquele selo de jornalismo literário, que, enfim, eu acho demais. O Kapuscinski vai retomar, ele vai falar, na verdade, sobre a Revolução do Irã, de 79, né, a queda desse Shah. O Irã, curiosamente, o Irã nos anos 50, por conta do aumento do preço do petróleo, acaba se tornando uma nação rica e profundamente avançada até para os padrões da época. E o Shah, né, que é o líder, né, o Reza Pahlavi, ele tem até uma pretensão de tornar o Irã tipo a 5ª ou 6ª potência do mundo, né? Então ele importa coisas, ele abre meio que o país, tinha um projeto totalmente, talvez... modernizante. Exatamente, assim. Só que isso tudo cai em terra em 79, né? Quando, enfim, depois de alguns protestos, o reinado do Pahlavi chega ao fim. E eu não estou falando que ele era maravilhoso, não era longe disso, mas quem sobe ao poder são os fanáticos, né? E aí entra muito o Ayatollah Khomeini, né? Que é o líder religioso. E é muito curioso fazer a relação desse livro, que é um livro-reportagem do Kapuscinski, que tem outros livros também nessa ideia, com Persepolis, né? Sim. Porque ela sai, em 79 é isso, rola uma revolução... se é possível uma revolução quase que ao contrário, né? Não sei se isso existe. Sim, ou esses conceitos nossos do que é mais avançado ou não, mas de certa forma o país hoje é um país super fechado, né? Totalmente controlado por esses radicais, e é muito engraçado, sei lá, eu acho que quando eu tava lendo, eu vi umas fotos do Irã dos anos 60 e parece um país super moderno, né? Contando da época. E esse relato do Kapuscinski é muito interessante por conta disso, assim. De vez em quando eu tenho umas obsessões, né, e aí vai nisso, mas é muito essa mudança, né, de 79, de como que muda. Só pra gente ter uma ideia, 10 anos depois disso, em 89, que é quando o Khomeini, o Salman Rushdie escreve o Versos Satânicos, e o Khomeini
declarar fato a ele, né? Tipo, condena ele à morte, enfim. E desde então o Rushdie sofre muito todos os lugares que ele vai. Hoje acho que religiosa, hoje menos, mas menos, naquela mas época foi bem grave. E aí o outro livro que eu queria indicar aí agora do Bill Bufford, que chama Calor. Ah, sim. O Calor, putz, eu acho que foi um dos livros mais divertidos que eu li. E ele conta a história também. O Bill Bufford é meio... Acho que talvez ele é meio egocêntrico, ele fica falando dele mesmo, né? Mas o Calor, ele fala sobre... São duas partes, né? Tem um personagem no livro que é o... Molto Mario. Que é o Mario Batali, né? Que é o Molto Mario, que, enfim, nos Estados Unidos tem um programa de culinária super famoso, né? Um desses super chefes estrelas. Ele meio que... Ele convida o Mario Batali para jantar na casa dele. E a esposa fica meio, como é que você chamou um chefe e tudo mais? E o Mario é essa figura meio fascinante, meio... carismático. E aí o Molto Mario, que é esse apelido dele, porque é isso, é um cara exagerado em tudo, assim, desde o beber e do comer, tudo muito. Ele meio que fica fascinado por ele, assim, tipo, acha essa figura incrível, magnética, e vai trabalhar no restaurante. Pede pra ser, enfim, também, o mesmo estilo de reportagem do tipo, eu quero trabalhar no seu restaurante. Cara, ele vai se ferrar lá nas praças de cozinha, sabe? Tipo, desde o começo, suando. Ele chega e perguntam, cadê suas facas? Exatamente. Como assim? Exatamente. E a outra metade do livro tanto que o subtítulo do livro é Aventuras de um cozinheiro amador como escravo da cozinha de um restaurante famoso, fazedor de macarrão e aprendiz de açougueiro na Toscana. A segunda parte é isso, até um contato do Mário, ele vai pra Toscana pra, tipo, aprender o segredo da comida italiana de verdade. E aí é isso, ele fica lá aprendiz de açougueiro, mas o mais legal é, tipo, ele até começa a falar do processo, de quando o que muda na massa pra massa ter dado certo, a questão do ovo, né? E principalmente dessas mamas antigas que tem, não é exatamente uma receita, mas é um jeito de fazer as coisas. E aí são esses dois relatos, assim, o livro é uma delícia, assim, eu acho muito bom. Certo. E depois dessa felicidade toda, temos Agora... que voltar à realidade. Que é o nosso outro quadro. Virando a página. Bom, a minha não indicação de hoje é uma semi-não indicação, porque é um livro do Ian McEwan. Eu gosto muito do Ian McEwan, eu acho Reparação obra-prima. E o livro que eu vou falar hoje tem muitas qualidades, mas eu tive vários problemas com ele, que é A Criança no Tempo, que é acho que o último livro do McEwan publicado aqui. Sim. Mas é um Talvez. dos primeiros dele, né? Mas acho que é o terceiro ou quarto dele na cronologia, mas foi o mais recente publicado aqui no Brasil, né? E fala sobre um pai, né, o Stephen, que ele um dia tá num supermercado com a filha pequenininha e essa menina simplesmente desaparece. Né? Ninguém sabe o que aconteceu, se ela correu, se ela foi sequestrada, ela simplesmente some, né? E ele vai se tornar, como o narrador diz, o pai de uma criança invisível. E aí o livro vai tratar sobre esse trauma, e a premissa é muito interessante, assim, ele vai falar que alguns traumas, eles são tão definitivos na nossa vida, que eles mudam tudo, eles mudam a nossa percepção de realidade, a nossa percepção do tempo. Então, assim, lembranças antigas parecem recentes, momentos parecem que duram muito mais do que deveriam durar, e é um livro que traz isso muito pro texto, assim, parece que a partir do momento que isso acontece com o Stephen, isso vai impactar na própria escrita do McEwan. Então a escrita vai ficar muito não linear, muito fragmentada, e tudo isso é muito interessante, assim, eu gostei muito. Porém, o Ian McEwan entope o livro de personagem. E aí... Podia ter menos, né? Podia, e eu acho que assim, alguns personagens são muito bons, por exemplo, o Steven e a esposa dele, é um núcleo que eu acho muito bem construído, mas outros são tão esquisitos. Os pais importa, do né? Steven, são os avós, né, da menina. É tão estranho, ele vai tentar entender a relação dos pais, e aí do nada ele viaja no tempo. E aí ele vê os pais jovens, e assim, ele viaja de fato no tempo, e acompanha uma conversa, você fica, gente, viagem no tempo? Por quê? Que coisa louca nesse livro. E assim, o livro se passa num futuro distópico também, que em nenhum momento ele desenvolve. E não chega a construir, né? Não chega nem a construir, né? Eu acho que é um livro que ele tem muitos excessos, ele tem muitas coisas que poderiam ter sido um pouquinho melhor aparadas, assim. Mas ainda assim é um livro
bom, assim, eu não tô não recomendando a leitura, mas ele tem esses excessos que me incomodaram um pouquinho. Bom, a minha não recomendação é em relação a essas pessoas teóricas que resolvem teorizar sobre coisas que claramente eles não se dão ao trabalho de entender, né? Então, recentemente, teve toda aquela treta que acho que algum dia a gente vai falar melhor, que é sobre do BookTube, mas nesse último final, no dia 28 de setembro, no final do mês, saiu uma coluna na Folha de um poeta que se chama Ismar Trelli Neto, em que ele vai falar sobre a questão do booktuber. O nome do artigo é Tirania da Irreverência compromete esforço dos booktubers. Ele vai bem... Assim, eu achei que ele ia falar sobre a treta anterior, mas até que não. Ele tenta entender o que seriam os booktubers, mas eu acho que assim, ele viu um canal e tipo, falou, ok, já entendi o que são os booktubers. E aí ele fala de um jeito, mais uma vez aquela coisa de você colocar um monóculo e não querer entender, não querer chegar perto, não fazer questão, sabe? Então ele fala assim, o fato é que muito rápido percebemos os traços comuns, a amarra tonal que parece unir todos esses canais. Mas assim, todo formato tem um formato, né? Toda mídia tem um formato. Então, assim, qual seria o problema, né? E aí ele pega essa parte tonal, né? Que eu até brinquei, então eu falei, agora todo booktuber, além de ter que fazer mais sinapses cerebrais, entender muito de toda a literatura canônica, agora ela também vai ter que ir num fonoaudiólogo pra poder, né, fazer mudanças tonais e na prosódia da pessoa, aquela coisa toda. E aí o resto do texto, assim, eu gosto que ele usa, assim, ele usa a carta do nazismo. Colocou a carta do nazismo já. Botou carta do nazismo, porque aí ele fala de um vídeo em que a moça vai falar no livro do Primo Levi, e aí ele diz que ela fala Auschwitz de uma forma muito animada. Arrojada. Sabe? E aí, a partir disso, acabou, assim. Eu não tô falando que, não, tem que falar animado mesmo, Auschwitz, porque... Mas não, a questão não é essa, sabe? Tipo... Você não tá entendendo, né? Sabe? Tipo... mais uma vez, essas pessoas que olham um e entendem como um todo, né? Enfim, tem que parar isso aí, assim. Eu acho que já deu. Sim. É isso. A minha não indicação é apoiar a Juliana. Eu não tenho muito, mas eu fiquei bem irritado com esse texto também. O povo é muito chato, né? Gente... Esse vídeo dessa garota provavelmente foi direcionado para um público jovem. Então a menina falar, oi galera, tudo bem, de uma forma animada, qual é o problema, sabe? E, enfim. Mas nesse é maravilhoso porque ele critica a forma como duas meninas que me parecem mais jovens estão falando sobre o Primo Levi, sem se encantar pelo fato de ter duas meninas jovens lendo o Primo Levi. Exato. Isso não é maravilhoso o suficiente? Não, e aí depois... Dane-se a porra da entonação de áudio. Não, e aí depois ele fala que deu errado o compartilhamento de ideias. Mano, se essas meninas mais novas sabem quem é Primo Levi... Isso é maravilhoso. Cara, não foi lendo crítica do jornal, sabe? Sim. Não foi, desculpa. Foi jamais, né? Não foi lendo revista acadêmica. E pra mim deu certo. Deu muito certo, cara. Pro mundo deu certo, né? Só pra esse infeliz que não, né? Sono. Bom, é isso. E aí depois, mais uma vez, né, tem o parágrafo também falando que quem não concorda são pessoas que são acusados de, enfim, quem não concorda são nazistas e blá blá blá. O cara tava muito querendo jogar a cartinha do nazismo e, jogou cara... a cartinha do nazismo já perdeu, né? Vamos combinar que... Não funcionou, né? Não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E até a próxima. Tchau.